Amém. Obrigado, Andrade. Bom dia a todos, paz de Jesus. Muito feliz de poder estar nessa manhã junto com vocês, nesse momento de adoração. Eu sei que já foi falado aqui, eu vou só reforçar, você que nos visita, é muito bem-vindo, muito obrigado pela presença de vocês, de cada um de vocês. Que o Senhor Ele possa estar falando ao seu coração, desde o início, através dos cânticos, do aperto de mão, e agora principalmente, porque nós vamos estar adorando a Deus por meio da sua palavra, tá? Esse é o momento de adoração também. Nós não vamos assistir o pregador, nós vamos participar ativamente desse momento, adorando ao Senhor por meio da sua palavra. A palavra de Deus é aberta e nós estaremos juntos aprendendo essa palavra maravilhosa, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então convido você a essa adoração nesse momento. Cative a sua concentração aqui. Não permita com que nada lhe leve a ficar disperso aí, vagando nos pensamentos. Mas concentre-se nesse momento. Porque eu não tenho dúvida, se você fizer isso, você vai sair daqui diferente de como você chegou. Eu sairei daqui diferente de como eu cheguei aqui. Então que o Senhor abençoe e nesse momento Ele fale aos nossos corações, tá? Então, nesse mês de setembro, nós estamos trabalhando o tema Restaurando o Lar. E eu queria agradecer ao Júnior pela excelente mensagem domingo passado, quando ele falou que nesse processo de restauração do lar, é necessário voltar ao projeto original, da família, do lar, que foi estabelecido por Deus. E hoje, o tema para hoje é restaurando a paz no lar. E aqui eu queria ouvir vocês. O que pode tirar a paz do lar? Podem falar. O que pode tirar a paz do lar? As discórdias, as brigas, né, Anete? Tira a paz do lar. O que mais? As competições, irmãos com irmãos, marido com mulher, né? Isso tira a paz do lar. O que mais? O dinheiro tira a paz do lar. Manda para mim. O muito dinheiro tira a paz do lar e o pouco dinheiro também tira a paz do lar. Mas por quê? Porque o dinheiro não está no lugar certo. Quando o dinheiro não está no lugar certo, no lar, isso causa falta de paz. Muito bem, legal. O que mais? Está ligado ao dinheiro, cartão de crédito. Tem que pagar o cartão de crédito. As mentiras. As mentiras tiram a paz do lar. Tira a paz do lar. Os ciúmes tiram a paz do lar. A infidelidade tira a paz do lar. A falta de amor no seio familiar tira a paz do lar. Mais alguma coisa? Cleide? As doenças, as enfermidades tiram a paz do lar. A não presença no lar, a ausência dos membros no lar, talvez por questão de não saber administrar o tempo, tira a paz no lar. Então são muitas as circunstâncias, as coisas que tiram a paz do lar. É bom a gente pensar sobre isso, porque isso é algo recorrente desde sempre. Sempre se enfrentou esse tipo de dificuldades no meio familiar. Isso não é algo novo. O que tem de novo aqui são algumas situações. Mas essas coisas corriqueiramente tiram a paz do lar. Próximo slide, por favor, Natanel. Sabendo disso, Jesus certa vez ele diz: uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, 25. Jesus ele falou isso. Uma casa onde não há paz, ela está fadada à destruição, à falência. E aí, irmão, só para reflexão,
Imagine como está a nossa sociedade hoje. Vamos pensar apenas no Brasil aqui. Como está a nossa sociedade hoje? Como estão as famílias do nosso Brasil? Eu vou trazer aqui 3 números do IBGE e da Unicef, que fala a respeito do lar, da família. Olha só, no Brasil, o número de divórcio do último censo, deu-se um número de 386.800 divórcios, um crescimento de 17%. Os números maiores de divórcio estão entre os 15 primeiros anos de casado. Dentro desse número, o índice dos 15 primeiros anos é exorbitante. São 10 divórcios para cada 24 casamentos. No censo anterior, eram 10 divórcios para cada 30 casamentos. E olha que aqui não está tão fidedigna essa estatística. Por quê? Porque tem casais que estão separados e ainda não se divorciaram. Tem os casais que não são casados legalmente, então não entram nessa estatística. Então você imagina o número de pessoas, de famílias destruídas pelo divórcio. Outra estatística. Números de violência doméstica. 246 mil mulheres sofrem agressões dentro de casa. Dentro de casa. 1.400 mulheres foram mortas por seus parceiros. Isso leva a um número exorbitante de que pelo menos 4 mulheres estão morrendo no Brasil num dia. Hoje, dentro dessa estatística, 4 mulheres serão mortas por seu parceiro. Aquele que jurou amar, cuidar em todos os momentos da vida, vai tirar a vida dela. 4, ou seja, a cada 6 horas, uma é morta por isso. Número de órfãos. Segundo a Unicef, o Brasil tem mais de 282 mil órfãos. Já pensou? Quase 300 mil crianças sem lar, sem pai, sem mãe, sem cuidado, sem segurança, sem estabilidade, sujeitos aí ao Estado, às pessoas, às condições, às circunstâncias. Esses 3 dados já são suficientes para mostrar o quanto a nossa sociedade, as nossas famílias estão doentes. Como vamos ter um mundo melhor, um país melhor, onde o núcleo da sociedade, aonde Deus começou tudo, está doente desse jeito? Isso estoura em violência, em drogas, sabe, em uma vida promíscua, uma vida sem propósito, sem perspectiva, sem buscar futuro. E é uma bola de neve que vai se avolumando. Casam sem entender o casamento, e aí começam a maltratar, e mais família vem num caos. E o caos vai se multiplicando. Eu não estou aqui para trazer notícia ruim para ninguém. É só para a gente pensar. Eu estou para trazer notícia boa. Sabe? Porque apesar desse caos, há esperança para a família. Amém? Há esperança para a família. Diante desse caos, o que fazer para restaurar a paz no lar? Então eu queria que nós pudéssemos pensar nesse salmo, o salmo da família. Quando eu olho para esse salmo 128, o que eu penso? Tem paz nesse lar. A paz reina nesse lar. Eu quero que a minha família possa ser como esse Salmo 128. Eu desejo. Você quer isso? Amém? Você quer a sua família vivendo em paz? A sua família sendo restaurada, a paz no lar?
Então precisa fazer alguma coisa. Existe uma frase que é atribuída a Einstein que diz o seguinte: é insano achar que vamos mudar o rumo das coisas fazendo sempre as mesmas coisas. Ora, se nós já sabemos que há esse caos na sociedade, provocado por uma desestrutura familiar, o que eu, Odailson, estou fazendo no seio da minha família? Qual está sendo o meu papel? Qual está sendo o papel da Sheila? Qual está sendo o papel dos meus filhos? Nós estamos cooperando para que haja paz a partir do meu lado na sociedade, ou estamos contribuindo para que a sociedade tenha cada vez mais um caos? E as estatísticas, ao invés de recuarem, continuem crescendo. As nossas expectativas não podem ser colocadas nas políticas públicas. Vai mudar governo de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, isso não vai mudar. Isso pode melhorar em algum aspecto, ou pode piorar em outro aspecto. Mas a mudança verdadeira vai começar a partir do momento em que eu entendo essas atitudes que vamos ter que ter, que vão ser apresentadas aqui a partir desse salmo. Olhando para esse salmo, eu queria compartilhar pelo menos 4 atitudes que vão nos ajudar a trabalhar a paz em nossos lares. Eu não preciso pensar em governo para ter paz no meu lar. Eu não preciso pensar em instituições para cuidar do meu lar. Eu preciso dessas atitudes presentes na minha vida, para que o meu lar possa sofrer consequências dessa escolha que eu fiz na minha vida. Então, olha só, vamos compartilhar aqui algumas atitudes que são importantes e que nos ajudarão a manter ou construir a paz dos nossos lares. Porque eu falo essa estatística aí fora, mas de repente aqui dentro nós sofremos essas consequências. Há divórcios aqui dentro, há brigas de casais aqui dentro, há filhos que não respeitam pais aqui dentro, há intrigas entre irmãos aqui dentro. E eu e você, e nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, precisamos entender que essas atitudes nos ajudarão a trazer a paz, a estabelecer a paz no nosso lar. E sabe a consequência disso? Um mundo melhor. As pessoas querem mudar o mundo, aí levantam bandeira, fazem, sabe, passeata e tudo, e esquece que a mudança tem que começar dentro do lar, porque toda sociedade, a sua raiz, o seu núcleo é aonde? Na família. É na família. Então vamos juntos ouvir sobre isso. Pode passar, Natanael, por favor. Então a primeira atitude que ajudará a restaurar a paz no lar, está no versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que seria isso? Qual atitude? Trazer Deus no centro da sua vida e da sua família. Coloque Deus no centro da sua família. O resultado disso, você vai saber, você vai perceber. Eu tenho percebido isso, esse resultado, na minha vida e na vida da minha família. Coloque Deus no centro. Qual é a raiz de todos os problemas, irmãos, na família? Foi a raiz de todos os problemas? Lá em Adão, a desobediência, ele pecou. Adão, ele disse o seguinte: eu não quero Deus no centro da minha vida. Eu tenho poder de escolha, eu vou escolher o que eu quero. Deus disse que eu não devo comer disso, mas eu quero comer. Eu estou com vontade de comer. A minha vontade. Ele tirou Deus do centro e passou a fazer a vontade dele. Consequência: pecado, afastamento de Deus. O homem, a família se afastou do Criador. A família se afastando do Criador, perdeu a referência dos valores, dos princípios, daquilo que era importante para nutrir uma vida de relacionamentos saudáveis. E com o passar do tempo, o homem cada vez mais caminhando longe de Deus, esses relacionamentos foram se deteriorando. Por quê? Porque Deus saiu do centro. Deus saiu do centro.
Aí a vontade agora era do próprio homem. O homem tomou o centro da sua vida e o da família. E isso começou lá em Adão. Quais as consequências? Júnior falou isso aqui domingo. De repente o Adão e Eva passaram a ter vergonha um do outro, ter segredo um do outro, não ter transparência, uma vida transparente, sem medo de demonstrar fraqueza, sem medo de demonstrar medo, sem medo de demonstrar sua fragilidade. Isso trouxe consequências para o casamento deles. Isso trouxe consequência para os filhos. Gênesis capítulo 4. A competição entre irmãos. Caim não se contentava em ver Deus se agradando mais de Abel. Ele queria que Deus se agradasse mais dele. A vontade dele era que Deus aceitasse a oferta dele em detrimento da oferta de Abel. Brigas, intrigas, rivalidades. A paz do lar foi tirado porque Deus saiu do centro. Caim matou Abel. Irmão matou irmão. Houve arrependimento? Se voltaram para Deus? Não. Deus voltou para o centro? Não. Qual a consequência? A quinta geração depois de Caim, Lameque, disse que matou um homem porque tinha discutido com ele, e matou um jovem porque tinha pisado nele. Ou seja, duplicou a maldade do homem nesse sentido de cometer crime. Era contra seus irmãos? Sim ou não? Era. Apesar de já ser a quinta geração e já ter muitos já que estavam habitando na terra, todos eles vinham de Adão. A primeira família estava constituindo uma sociedade doente. Uma família no caos, uma sociedade no caos. Por quê? Porque tinham tirado Deus no centro. Como voltar? O salmista diz: é feliz, é bem-sucedido, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer que o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Os loucos, os necios desprezam a sabedoria e o ensino. Esse temor do Senhor não é ter medo de Deus, ao ponto de nem querer a presença dEle. É um temor de saber que sem Ele você não vive. Sem Ele o caos permanece, não só permanece, ele cresce. E o temor do Senhor faz com que eu queira a presença desse Deus. Eu desejo ter esse Deus na minha vida, porque sem Ele não dá, não há existência. Sem esse Deus é morte, sem esse Deus é caos. Isso ainda fica mais configurado, porque não é só o temor, mas é o andar com Ele. O que anda nos seus caminhos, é o que obedece a Deus. E olha só, o resultado da família. Deus diz para o casal: não se divorcie. Se você obedecer isso, já é um bom passo para um sucesso na sua família. Deus diz: cuide bem do seu cônjuge, ame-o, trate-o bem. Se você fizer isso, já é um bom passo para a família ir bem. Concorda? Não é assim que a palavra diz? Ou a palavra diz: seja indiferente com a sua esposa. Se vocês não tiverem compatibilidade, se separem. É isso que a palavra diz? Não. É fácil às vezes viver com um cônjuge que é cheio de falha? Não. Mas olha, se você praticar a obediência a Deus, há esperança. Agora, se você não praticar a obediência a Deus, é caso perdido. Não tem mais jeito. Essa família, que por causa do divórcio foi desestruturada, vai trazer alguma consequência na sua vida e na sociedade. E aqui eu quero falar para aqueles guerreiros que vivem isso, e guerreira que vive isso, que infelizmente sofreram esse dano no seu relacionamento. Não se aparte do Senhor. Continue no Senhor, porque a sua família ainda vai ser abençoada por isso.
Obrigado, Samuel. Deus te abençoe. Te concedo uma noiva e uma esposa maravilhosa. Então, as guerreiras e os guerreiros, né, que passaram por esse trauma do divórcio, da separação, não se afaste do Senhor, traz Deus por centro, porque aí ainda há esperança. Não sei se vai haver esperança para restaurar o seu casamento, mas a sua vida e a vida daqueles que estão em sua volta tende a serem abençoados por essa decisão de não se afastar do Senhor. Fique firme. Que as circunstâncias da vida não te afaste de Deus, mas pelo contrário, que você busque trazer Ele para o centro da sua vida. Deus no centro, essa é a primeira atitude. Não deixe de tomar essa atitude. Se você está lutando pela sua família, se você está lutando pelos seus filhos, se você está lutando pelo seu casamento, traga Deus para o centro. Dessa forma aqui, trazer Deus para o centro não é só vir para o culto no domingo, isso faz parte, mas trazer Deus para o centro é temê-lo, saber quem Ele é, quem nós somos, o quanto somos necessitados deles, e andar nos caminhos dEle, andar na orientação dEle, andar nos ensinamentos dEle, andar na vontade dEle. Se Adão tivesse dito assim, não serpente, ou não Eva, eu não vou comer desse fruto porque Deus disse que não era para comer. Se ele continuasse andando na vontade de Deus, embora Eva tivesse desobedecido, a família tinha sido preservada, porque ele andava em obediência a Deus. Mas ele resolveu seguir a sua própria vontade. Quantas vezes eu e você, no nosso relacionamento familiar, a nossa vontade prevaleceu em detrimento da vontade de Deus? Isso traz dano para a família. E que eu e você possamos pensar sobre isso. A segunda atitude, versículo 2, diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, e feliz será, e tudo te irá bem. Pensando ainda nas consequências lá de Gênesis capítulo 3, versículo 19, o homem e a humanidade foi afetado, nisso também até no trabalho. Do suor do teu rosto comerás o teu pão todo dia. O trabalho, que é algo prazeroso, que é algo que nos traz propósito na vida, por causa do pecado que nós nos distanciamos de Deus, nós acabamos colocando o trabalho no lugar errado. Precisamos colocar o trabalho e as responsabilidades nos seus devidos lugares. Todo mundo aqui precisa trabalhar? Sim. O provérbio vai dizer, vai ter com uma formiga preguiçoso. Não somos preguiçosos. Sabemos que o trabalho ele é importante para a manutenção da nossa família. Nós dependemos do sustento. Se você está dormindo um pouquinho demais, por favor, muda essa atitude. Agora, se você não tem compreendido e tem colocado o trabalho no lugar errado, isso está trazendo um dano para a sua família. Isso está tirando a paz na sua família. Pode até ter muito dinheiro. Pode até ter muito dinheiro. Mas isso está trazendo prejuízo para a sua família. O trabalho está no lugar errado. E aqui o salmista diz que feliz será pelo trabalho de tuas mãos. Porque ouvindo a orientação de Deus, tendo Deus no centro, o trabalho ele vai estar no lugar dele, sem tomar o lugar de outra coisa importante. É interessante que Eclesiastes capítulo 5, se eu não me engano, Eclesiastes capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, o sábio, ele diz assim, ó, versículo 10, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos, do que verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico
não deixa dormir. Grave mal ouvir debaixo do sol. As riquezas dos donos guardam para o próprio dano. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. O que o sábio está vendo aqui? O sábio está vendo que por causa da vaidade do homem, ou seja, porque o homem se afastou de Deus e segue os seus pensamentos, segue a sua vontade, segue as suas orientações, ele começa a usar mal do trabalho. Ele começa a amar o dinheiro, as riquezas, e ele passa a depender disso e não mais de Deus. E ele leva a sua família a depender disso e não mais de Deus. Por isso, pais, vocês que têm condições financeiras boas, muito cuidado com aquilo que vocês estão passando para os seus filhos, porque eles podem entender que vocês são dependentes do dinheiro, porque eles vão olhar para pessoas que têm menos condições e dizer: olha como nós somos felizes, porque nós temos isso, porque nós temos aquilo, porque podemos ir para aquele lugar, para aquele outro. E aí eles perdem a noção onde é o lugar das coisas. Até sem motivação, sem querer, por ingenuidade, são levados, são desvirtuados na questão de lidar com o dinheiro, com as riquezas, que riqueza em si nem é boa nem é má. É o coração que vai determinar isso. É o coração que determina. Quando Deus está no centro, e eu entendo que a minha total dependência da minha família é de Deus, o trabalho, o dinheiro sempre estarão no lugar deles. Não afetarão a estabilidade, a paz dentro do meu lar. Você já parou para pensar sobre isso? Eu vejo pessoas trabalhando diuturnamente, saem de madrugada, voltam à meia-noite, e a família lá. Muitas vezes a família está sendo muito bem abastecida. Mas e valores? E a pessoa perceber que Deus é que é o centro. Pense sobre isso. Cuidado para não colocar o trabalho no lugar que não é dele. Isso vai trazer dano para a sua família. E lembra, isso traz dano para a família, mas isso vai repercutir na sociedade. Porque a sociedade é um lastro da família. É uma continuidade da família. Imagina só todas as famílias no Brasil estando bem. Para pensar. Vai ter Cracolândia, toda a família estando bem? Bem que eu falo no Senhor. Bem estruturadas, não é financeiramente. Vai ter Cracolândia? Não vai. Vai ter violência, jovens assaltando aí? Não vai. Mas querem mudar a sociedade, sem mudar a família, sem mudar a si próprio. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é um pensamento vago, sem direção, sem sentido. Basta ter 2 neurônios para raciocinar. Vai perceber que tudo isso é hipocrisia. Porque a verdadeira mudança numa sociedade começa numa família. E a mudança na família começa colocando Deus no centro, colocando o trabalho no lugar dele. Terceira atitude. Voltando lá para Salmo 128. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Embora aqui o salmista esteja, dá-se a entender, empregando ao homem, mas aqui você pode pensar no convívio familiar, no relacionamento mútuo, marido, mulher, pais, filhos, filhos, pais. Nós precisamos aprender a desenvolver relacionamentos familiares saudáveis. Valorize, incentive a cada um da sua família a dar o seu melhor para a glória de Deus. Palavras de ânimo, palavras de incentivos, palavras que elevem a autoestima, palavras que façam com que Deus seja glorificado através daquilo que você está dizendo com seu cônjuge. Quantos casais se agridem mutuamente? Quantas esposas já ouviram do seu marido:
sou incompetente, não sabe fazer nada. A pessoa que diz, eu te amo, isso é uma flecha no coração. É ou não é? Quantas esposas dizem para o seu marido, tu não serve para nada, sabe nem trocar uma torneira. Imprestável. Vocês não estão acrescentando nada um ao outro, pelo contrário, vocês estão tirando a alegria, vocês estão tirando o ânimo, vocês estão tirando o respeito, que o Júnior falou semana passada. O respeito está saindo do relacionamento, e há uma grande possibilidade de fracasso por conta disso. Valorize. Quantos pais gritam com seus filhos, burro! Não aprende, não sabe fazer nada. Uma criança que ainda está desenvolvendo a sua capacidade cognitiva. Ontem nós tivemos aqui uma psicóloga falando sobre questões da psicologia, e somente dos 25, 26, 27 anos em diante, é que toda a nosso cérebro, essa parte de cognição, de formação, de discernimento das coisas, é que vai estar formado. Até lá não. E muitas vezes nós queimamos, através de palavras, uma oportunidade de a pessoa se desenvolver, porque isso gera traumas. Pode mudar? Pode. Mas já é um percalço maior na vida daquela pessoa, daquele jovem, que ano após ano está ouvindo palavras desagradáveis. De quem? Dos que o amam, do pai e da mãe. Como é que ele vai entrar na sociedade? Emocionalmente, em termos relacional, destruído. Não vai produzir bons relacionamentos. Como é que esse jovem vai casar? Com aquilo na mente, com aquela forma de ser e de se comportar. Nós muitas vezes reverberamos o que nós vivemos no nosso lado, nossos pais. Muitas vezes. Quebre isso. Como eu quebro isso? Colocando Deus no centro. E aprendendo através da palavra de Deus a valorizar e incentivar cada um da sua família. A sua esposa é uma videira frutífera. O seu filho é como um rebento das oliveiras. É alguém que tem valor. É alguém que produz, é alguém que faz algo útil. É alguém que é útil dentro dessa sociedade. Pode ser que um ou outro filho tenha mais talento que o outro. Pode ser que uma ou outra esposa seja mais talentosa do que outra. Pode ser que um ou o marido seja mais talentoso do que o outro. Mas cada qual tem o seu valor e o seu talento. E é bom você reconhecer. Não é fácil a gente criticar? É até uma forma de você, sei lá, se achar melhor do que o outro. Mas isso traz prejuízo. Isso traz prejuízo. Então, por favor, valorize os da sua casa. Valorize os seus filhos. Se você errou para o passado, não importa. Mude. Quebre o ciclo de maldição. Quebre esse ciclo que tem trazido a tua família a um estado de guerra, a uma falta de paz. Quebra isso agora, em nome de Jesus. Coloca Deus no centro. Anda no temor dEle e anda em obediência a Ele. E esse mundo será quebrado. E você passará a fazer isso. Por último, versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Tenha certeza das bênçãos de Deus em sua família, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Você já parou para pensar que através de você, do seu relacionamento, da sua família, uma nação será formada? É porque nós vivemos no imediatismo. Eu só penso em mim, nos meus filhos que eu vejo, e talvez nos meus netos, se eu ainda alcançar. Mas a minha geração ainda continua
até a volta de Cristo. Daqui a 1000 anos terão muitos do Odailson aqui nesse mundo. Já pensou? Eu posso ter abençoado isso, através de uma vida onde Deus está no centro, e eu estou voltando ao padrão que Deus estabeleceu para a família, ou eu posso estar amaldiçoando ainda mais essa terra, através de uma vida longe de Deus, sem viver os valores cristãos dentro do seio da minha família. Paremos nós de ser imediatista. Nações sairão de nós. E como está a nossa família para preparar as nações futuras? Você é hoje do que os seus ancestrais viveram no passado. E o que você vai projetar para o futuro? Família restaurada. Pode até ser que nesse momento agora, irmão, você está vivendo um caos. Mas não deixe essas circunstâncias te afastar do Senhor. De repente você tem experimentado o divórcio. Mas não deixe com que as circunstâncias te afastem do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, você será abençoado, a sua família será abençoado. Para de pensar só no aqui e agora, porque você está sofrendo, porque você sente saudade, porque isso, porque aquilo. Projeta para o futuro, que pertence ao Senhor. Colocando Ele no centro da tua vida e colocando Ele no centro da tua família, apesar dos problemas. Porque senão, irmãos, essa situação caótica que nós vivemos no país nunca vai mudar. Pode entrar Lula, pode entrar Bolsonaro, pode entrar o Papa, pode entrar o reverendo, pode entrar o pastor, pode entrar quem quiser. Porque só Deus tem o poder para mudar essa situação da nação. E essa mudança passa pela família. Pela minha família. A minha família é um bálsamo nessa sociedade, ou a minha família é uma cachaça nessa sociedade? É um vinagre nessa sociedade? É um estrume nessa sociedade, desculpa o termo. Precisamos pensar sobre isso. Volte-se para Deus. Coloque as coisas no devido lugar. Valorize as pessoas em sua volta da sua família. Tenha certeza, você será uma bênção. A sua família será uma bênção. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Júnior.